Olá, senhoras e senhores, estamos começando aqui a segunda temporada, Gustavo? Segunda temporada do CJPcast, o primeiro episódio, e agora mudando um pouco o mote, né, dos convidados, o mote dos temas que a gente vai abordar aqui. A gente falou no primeiro momento da gestão de escritório, lato sensu, né, gestão sobre vários aspectos de gestão de escritório. E agora a gente teve uma ideia, a gente vai começar a convidar pessoas, convidar advogados para falar sobre especialidades do direito, assim, como quais as peculiaridades de cada caso, área, qual a dor de cada área. Exato, como começar, quais dificuldades, quais vantagens, o que fez a pessoa escolher uma área, ajudar, na verdade, pessoas que estão decidindo pela advocacia, que estão pensando em mudar de carreira, mudar de ramo ou de área. Assim, quais são, ajudar a facilitar a escolher aquela que melhor se adapta. Então, eu tô motivado aí por essa segunda temporada. Acho que vamos ter muitas conversas legais bate-papos, aqui. Afinal, as áreas do direito são infinitas, né? E tem as preferidas da maioria, tem aquele negócio, vamos desmistificar alguma coisa e confirmar outras, né? E a nossa primeira convidada, não podia ser diferente, é a Camila Viana. Camilinha pros íntimos. Pra quem não é íntimo, é Camila Viana. Doutora Camila Viana. Exatamente. Advogada especialista em direito previdenciário e processo do trabalho. E ela tem uma particularidade em relação a nós. Ela fez parte do escritório, desenvolveu a área previdenciária do escritório, se destacou e foi teve baitas resultados aí durante 2 anos nessa carteira do previdenciário e hoje... 2 anos, acho que até mais. 3 anos. 3 anos. Quase 4, eu acho. Quase 4, pronto. Quase 4 anos. Porque teve a pandemia, né? Flexibilizou o tempo. A gente teve essa flexibilidade de tempo aí, contando com pandemia. Mas desenvolveu uma área que no escritório a gente não tinha, desenvolveu do zero muito bem, faturou bem, teve uma carteira de clientes muito grande, muito variada, e agora tá voando solo, tá abrindo o escritório dela, tá com os clientes dela, formou sociedade, e assim, particularmente é muito legal ver o crescimento. E se desenvolveu na área previdenciária, que não era uma área originariamente de especialidade dela, a gente vai já falar sobre isso. Camila, bem-vinda, obrigado por aceitar o convite aqui, bater esse papo aqui com a gente. E assim... Eu que agradeço. Imagina, é um prazer pra gente. E claro, como sempre aqui, meu sócio, meu parceiro Gustavo, para ajudar aí no Alô, pessoal. Que a gente vai começar já. E assim, eu pensei de início, Camila, só pra gente ter imaginando aqui o roteirinho, como é que a gente vai falar. Assim, o primeiro bloco, eu dividi em 3 blocos. O primeiro é, basicamente, por que a Camila escolheu o previdenciário? O que te levou a decidir por esse ramo do direito, o que te brilhou os olhos e como foi tua experiência nesse processo. O segundo bloco eu estava imaginando a gente conversar, veja, só uma sugestão de roteiro, tá? É um caminho a se seguir, não necessariamente a gente vai chegar... Enfim, isso aqui é uma ideia. E o papo que vai responder por esse roteiro. Mas o segundo eu imaginei assim, por dentro da advocacia previdenciária, enfim... situações, o que faz o advogado, quais são as causas principais, etc. E por fim, aquele negócio do ônus e bônus, né? Assim, o que a tua experiência trouxe de coisa legal para ti, né, dentro da área previdenciária e assim, quais são os perrengues que a gente passa na advocacia, imagina. Então, assim, para quem está pensando em desenvolver uma carreira na área previdenciária, para quem gosta da área, estudou na faculdade e acha que é uma área bacana, quem está pensando em mudar de área... Para quem não sabe o que é o direito previdenciário, que às vezes, assim, o direito previdenciário, pelo menos na minha concepção, ele é um direito que ele é estudado como um apêndice do direito do trabalho. Então as pessoas acabam indo para o direito do trabalho, mas não vai para o direito previdenciário. E aí, assim, hoje talvez a gente venha para desmistificar um pouco isso com a Camila. E eu acho que a escolha da Camila não foi por acaso, além da relação, mas assim, na nossa convivência a gente percebe o quanto a Camila é apaixonada por que ela faz, o quanto ela se encontrou nessa área. E eu acho que quando uma pessoa apaixonada fala de uma coisa que ela gosta muito, ela consegue influenciar os outros. Então esse é o objetivo. E respondeu financeiramente, respondeu com o cliente, então mais do que gostar também respondeu. Sim, a paixão trouxe isso, né? Talvez no primeiro momento não tenha sido o foco dela, mas pelo trabalho, pela paixão, ela chegou lá. Vamos já confirmar todas essas nossas dúvidas. Camila, bem-vinda de novo. E eu vou começar de cara. Por que previdenciário, Camila? Olha, antes de tudo, eu quero dizer que vocês nasceram pra isso, tá? Vocês falam Bom muito. falar.
Bom, porque o direito previdenciário é uma matéria que eu sempre tive afinidade desde a faculdade, eu sempre gostei, sempre quis atuar com direito previdenciário no fundo do meu coração, assim, sempre foi uma matéria que eu me identifiquei, especialmente com a advocacia previdenciária rural. A minha família tem raízes no interior, para quem não sabe, acredito que muita gente, né, que não me conhece, mas meu pai foi ribeirinho, então assim, eu tenho uma ligação com a advocacia rural pessoal. Então eu acho que é uma área ainda muito deficiente de profissionais sérios que atuem realmente com dedicação e especialidade na matéria. Assim, o que a gente vê muito, às vezes, como o Gustavo falou, né, que tem a ver com o direito do trabalho, é muita gente que, às vezes, saiu ali do direito do trabalho porque veio a reforma trabalhista, deu uma muita demanda e tal. E aí acabou migrando para o direito previdenciário, mas que não tem realmente a expertise, né, que o direito previdenciário demanda, porque é um direito que muda praticamente todo dia. Imagino. Assim, a gente... Vai. Não, o que eu ia pensar assim, tipo, o curioso que tu falaste é que, tipo assim, tu já tiveste o direito previdenciário na tua carteira da faculdade, porque os dois dinossauros aqui, tu tiveste previdenciário, não. Porra nenhuma, tu não tiveste previdenciário, mas assim, mas foi matéria optativa, foi obrigatória. Não, foi obrigatória. Porque a minha tinha como optativa. É direito previdenciário e seguridade social. O Gustavo é mais velho. Todo mundo sabe que o Gustavo é bem mais velho. Eu sou mais experiente aqui, mas na minha não teve. Então, tipo assim, eu não tive contato nenhum. Eu tive contato com o direito de trabalho, processo de trabalho, mas o direito previdenciário em si eu não tive contato. Então, assim, o teu primeiro contato então foi na faculdade. Então, o direito previdenciário já está sendo trabalhado dentro da faculdade, mas assim, o que a faculdade te trouxe, te deu de informação, de conhecimento, te deu essa paixão ou foi a vivência mesmo que te fez se apaixonar pelo direito previdenciário? Na faculdade, a gente não tem a oportunidade de trabalhar, de ver tantas coisas assim, como... Pelo menos eu acho que na minha foi 1 ou 2 semestres no máximo. Acho até que foi só 1 semestre, então foi muito pouco para conseguir, assim, destrinchar todo o universo que tem, né, no direito previdenciário. É muito difícil, gente. É muito número. Então, eu posso... Assim, eu já gostava do direito previdenciário na faculdade, mas foi a prática realmente que me encantou ainda mais. Mas tudo começou, assim, eu imagino que as pessoas que têm essa associação com o direito trabalhista, porque assim, você vai numa reclamação, no começo, a gente estava falando no episódio anterior, no início do escritório, a gente fazia tudo, fazia uma audiência trabalhista e tal, e a gente sempre tem aquele resquício, assim, acabou, fez um acordo trabalhista, teve uma demanda trabalhista, sempre tem um reflexo previdenciário. Então isso, eu acho que o link do direito do trabalho com o previdenciário, por causa da prática, acaba tendo um reflexo de obrigação previdenciária na seara trabalhista. Mas assim, você não começou trabalhando no previdenciário, você começou trabalhando no cível. Okay. No escritório você entrou como trabalhista. Como trabalhista. Você gostava do trabalhista até então? Gostava. A gente brincava. Posso contar a verdade? Falar a verdade, aqui é pra isso. Aqui a gente quer saber as coisas boas e as coisas ruins. Porque, assim, o podcast é papo de advogado para advogado. Então a gente quer, assim... As pessoas vão se encontrar nessa o máximo de experiência pra, tipo assim, se alguém se encontrar numa situação como tu, tipo assim, pô, a Camila... É legal, eu tô nessa fase dela e de repente trocar uma ideia, criar uma ponte contigo e trocar uma ideia, acho que esse é o grande objetivo. Então é pra falar a verdade, não é pra florear, dizer que é bonito, não, é pra dizer até as coisas feias. A gente brincava muito com a Camila assim, de direito ao trabalho, não é direito, não sei o que, bacão de negócio, negociação, acordo, ela se enfesava, mas era só provocação, era só brincadeira. Eu também gostava muito de direito do trabalho na faculdade. Era uma matéria que eu tinha afinidade. E quando eu saí da faculdade, que eu precisei entrar no mercado de trabalho, eu advoguei um tempo na área civil. Não era uma matéria que eu tinha tanta afinidade, então busquei, depois de algum tempo, atuar naquilo que eu acreditava. Na área civil, que área tu trabalhavas? Eu era... Com seguro, eu era advogada da seguradora líder. Entendi. Então era securitário? Então eu fui buscar, né? Eu queria concurso. E aí falava, meu Deus, e agora? Se eu não passar no concurso, o que eu vou fazer da vida? Né? E aí eu não me identificava com direito civil e
precisava, né? Expandir, experimentar outras coisas. Exatamente. E decidi tentar trabalhar com algo que eu gostava, que até então era o direito do trabalho. E vim parar no escritório, no CJP. Que bom. Que bom que essa ponte foi criada. É verdade, que bom. E aí, trabalhando com o direito do trabalho, ao longo do caminho, eu acho que eu acabei me frustrando um pouco. Não com o trabalho em si, mas com a aplicação do direito. Eu acho que... Depois da reforma piorou muito, né? Assim, também. Eu acho que foi como o Yuri falou. Que sentido a aplicação do direito? O que te incomodou tanto? Como o Yuri falou, a Justiça do Trabalho, pra mim, é um balcão de negócios. Passou a ser um balcão de negócios. Brincou, furou. Mas será que já não é? Eu te juro assim, que a minha experiência, eu comecei a estagiar na Justiça do Trabalho. Ela tava falando desde antes, eu acho, assim. Mesmo de antes, a frustração dela veio antes da reforma. Com a reforma, enfim, 2003... 2004, mais ou menos, eu comecei a estagiar. Então, tipo assim, eu estagiava na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, não. No escritório que fazia a Justiça do Trabalho. E pra mim, aquilo ali sempre foi um balcão de negociação. É que como eu não tinha a experiência de trabalhar antes com direito do trabalho, na minha cabeça ainda era aquela visão ali da teoria. Proteção das necessidades dos trabalhadores, etc. Exatamente. Então, eu achava que, o direito do trabalho... na prática tinha uma função reparadora histórica daquela classe de trabalhadores que era um capítulo de algum livro ali. E aí, quando eu vi na prática, eu vi que, na verdade, não, que às vezes o empregador, ele pagou tudo direitinho, mas chega numa audiência de conciliação e resolve fazer um acordo lá qualquer, só para se livrar daquela obrigação e ficar com o CNPJ dele todo certinho, ou então o empregado acaba... Não tem uma formalização, não tem o documento X, ou aceitando mesmo tendo feito um acordo assim, menor do que o que ele teria direito, só porque ele quer encerrar logo aquela dor de cabeça, enfim. Então, eu vi que os serventuários, os servidores, eles acabam meio que forçando. É uma cultura, se criou uma cultura no seu trabalho de favorecimento a esse acordo para finalizar a demanda. E aí Meta CNJ, etc. Acabou sendo um balcão de negócios para mim e esse ponto me frustrou. Entendi. E aí como foi a virada, assim? Beleza, tô frustrada no direito de trabalho, mas tô aqui, tô no escritório, tenho que trabalhar e tal, tenho os clientes trabalhistas. Como é que foi essa... não, peraí. Como a chama do direito previdenciário acendeu efetivamente de dentro da advocacia? Eu queria começar a trabalhar com direito previdenciário, mas até então eu ainda não tinha tido a oportunidade, Eu não sabia ainda como, não tinha cliente, então como é que eu ia trabalhar sem, ter uma cartela, enfim. Então, o meu pai, como eu havia dito, foi ribeirinho. E aí um dos irmãos dele, que ainda moram lá no interior, precisava se aposentar. E aí, eu comecei a ajudá-lo e tudo mais, consegui aposentá-lo. E aí, ele começou ele começou a repercutir. Ele começou a falar, não, eu conheço uma advogada. E aí, começou a me divulgar lá na comunidade. Olha o marketing funcionando. E marketing aí, boca a boca, primeiro marketing clássico. E aí, os amigos do meu pai, daquela época lá do interior, começaram a me procurar. E aí, foi... Ou seja, cresceu por um pro bono de familiar. Exatamente. Você conseguiu obter a aposentadoria, isso começou a repercutir graças a ele, que começou a fazer, e aí teu pai começou também e começou a aparecer cliente. E aí começou a aparecer cliente. O que veio na tua cabeça? Foi desespero? Foi eu tenho condições de fazer? O que passou pela tua cabeça? É assim, que eu imagino que tu fizeste do teu tio por uma obrigação. Obrigação assim, uma obrigação moral. Gostava também. Entendeu? E aí depois surgiu um amigo do teu pai. Camila, eu quero que tu me aposente. Qual foi a sensação que tu tiveste quando começou? 1, 2, 3, o que tu sentiste nesse momento? Primeiro eu fiquei feliz, por... Assim, tá sendo reconhecida, de certa forma, naquela comunidade por fazer um bom trabalho. Mas também fiquei nervosa, porque como eu não tinha prática, eu tinha medo de acabar errando e, enfim, acabar prejudicando. Enfim, graças a Deus não aconteceu. Mas fiquei nervosa, de acabar fazendo alguma besteira ali pela falta de prática, porque eu não trabalhei com direito previdenciário até então. Não especializou, não tinha até então. Não, na verdade eu já tinha feito uma pós-graduação de direito do trabalho e direito previdenciário. Okay. Só que essa pós-graduação, ela foi
mais voltada para o trabalho do que para o previdenciário. Então, assim, na prática não tinha. Aí, por exemplo, tive a minha primeira audiência. Eu tava desesperada. Como é que eu vou fazer? E, meu Deus, o que vão me perguntar? E aí eu tive a ideia de ir à Justiça Federal e assistir várias audiências. Que legal. Cheguei lá, falei com o magistrado da época, acho que era o Dr. Caio, se eu não me engano. E aí perguntei se eu podia assistir as audiências daquele dia. E aí, todo final de audiência, ele me explicava o que tinha acontecido. Bacana. E foi maravilhoso. Assim, tanto ele quanto o próprio... Direcionou muito para a prática do representante lá do INSS, né, o procurador, eles me explicavam. E aí, teve até um momento que eu achei engraçado, que o juiz queria me mostrar uma tela. E aí ele pensou que eu era estagiária. Aí eu falei, não, excelência, eu já sou advogada, eu só tô aqui aprendendo. Aí ele, não, então não posso te mostrar. E acabei não vendo essa tela, né? Uhum. Mas ele me ajudou muito, porque no outro dia, quando eu fui fazer a audiência, eu já sabia o que poderia acontecer. Então, e tu ficaste um dia lá assistindo ou tu ficaste vários dias? Fiquei uma manhã inteira. Uma manhã inteira, tá. Isso, aí foram várias situações que eu fui aprendendo ali na prática. Olha que legal, assim, a gente... Um puta insight que eu nunca tinha parado pra pensar. Exato, assim, a gente quer fazer, enfim, tem a vontade de aprender e tal, você vai lá e procura. Foi muito, assim, partiu de ti a vontade de ir lá, reconheço uma certa, sei lá, insegurança nessa área que eu tô começando, tenho demandas, estão começando a vir demandas nessa área, eu preciso fazer alguma coisa, resolver o problema. Não sabia, foi lá, assistiu, assim... eu não sabia disso, assim. Eu também não sabia. Buscou conhecimento. Não só o conhecimento técnico, mas conhecimento prático. Que o conhecimento técnico, ela tinha, com certeza, mas aí o prático é que, tipo assim... Eu acho que até tinha, porque na minha leitura é que a audiência, no final das contas, em qualquer área, é sempre a mesma coisa. Entendeu? O que difere é a matéria. Às vezes um rito... do que tu vai fazer, o momento que vai impugnar uma testemunha, se for, mas audiência é audiência. O rito é sempre o mesmo, mas a sequência, que assim, juiz e procurador, juiz e promotor, eles já estão no dia a dia, eles já estão no automático. Então, para eles, aquilo ali é só mais um dia. É mais fácil seguir um roteiro de sempre do que fugir à exceção. E nós, enquanto advogados particulares... não é sempre que é. Cada audiência é uma audiência, cada caso. Então a gente tem uma história, né? Tem uma história por trás. E essas histórias são sempre muito importantes. O que eu gostei de ouvir, assim, é ser furão, sabe? É meter o nariz mesmo onde não é chamada, assim. Excelência, eu quero assistir uma audiência porque eu tenho uma insegurança aqui, eu quero entender como é que faz a audiência, eu vou lá e aprendo. Cara, assim, ele podia dizer sim ou não. O não você já tinha, você já estava fora, já não ia assistir. Aquilo resolveu, de certa forma, a tua segurança. Com certeza. Para poder participar e fazer as outras de uma clientela. E a audiência foi com o Dr. Caio? Foi. Ele permitiu, então assim... Foi na hora, eu cheguei lá antes de começar a pauta. Não, eu tô falando a tua audiência, foi com o Dr. Caio? Não, foi com o Dr. Caio. Eu acho bem, assim, a pessoa foi esperta, assim, não é esperta a palavra, mas você foi no foco ali. Eu quero resolver este problema da minha insegurança na audiência, eu fui lá e assisti, e ele permitiu. Foi lá, bateu na porta e foi. Assim, eu tenho uma história assim, mais ou menos parecida em relação ao meu mestrado, né? Eu fui fazer na USP, não conhecia ninguém. E muita gente que eu falava que ia fazer a prova de seleção no mestrado, falava assim, a USP é só fechada, todo mundo tem sua cadeira cativa, ali é carimbada, tu não vai passar, ali não tem... Cara, muita gente. Eu fui lá, não passei na primeira, na segunda eu fui para que acabou sendo minha orientadora, fui pra uma entrevista com ela que ela, assim, não me conhecia. Eu mandei um e-mail para ela, disse que eu ia participar, ela disse, tá bom, vem, participa. Não me deu mais nenhum tipo de informação nem nada. Falou, Yuri, vem aqui pra entrevista. Eu fui pra entrevista e passei. Fiz mestrado e fiz doutorado lá com ela. E muita gente falou assim, inclusive o Thiago fez com ela também, com a minha orientadora, e falou assim, cara, dá pra fazer. Eu falei, dá. Vem aqui em São Paulo, num dia ele foi em uma viagem, eu falei, professor, ele quer assistir uma aula como ouvinte para entender, ele tem interesse em fazer uma mestrado. Tá, tipo, ele assistiu a aula como ouvinte, fez um ano também, não passou, fez no outro, passou. Então, assim, o não você já tem, cara. O não você já tem. Você vai lá, coloca a tua cara de pau,
né, para poder entrar naquilo, aquilo vai resolver aquele teu problema naquele momento, você vai lá e resolve, e faz. Eu acho que a gente precisa ser humilde, né, para saber dizer que não sabe alguma coisa. E essa é a grande dificuldade do advogado. Quando eu comecei, eu lembro, a pegar os casos, né, eu lembro que eu tinha que ir várias vezes ao INSS, não sabia como fazer as coisas ainda. E aí eu lembro da primeira vez que eu fui ao INSS, e aí fui atendida pelo gerente, que era o seu Ronaldo. Ainda é gerente, inclusive. E aí eu cheguei com ele e falei, seu Ronaldo, eu nunca estive aqui. Abriu o jogo logo. Eu não sei nem por onde começar. O senhor pode me ajudar? Foi que ele me deu uma aula ali, sabe? Uma aula da prática ali dele. E assim, criamos até uma relação amigável, uma relação legal, de troca mesmo. Porque muitas das coisas que o INSS faz, por mais que não sejam corretas, mas a gente precisa fazer e para poder aprender, né? E as pessoas estão abertas. Eu sinto assim... é difícil, não vai conseguir. Cara, vai lá, pergunta. E é muito diferente quando você chega já com o pé na porta e, enfim, você fala que não é bem tratado nos lugares, mas como é que você chega também nesses lugares, né? E aí, eu acho que me ajudou bastante. E assim, a pergunta que me veio ainda agora é, a audiência que tu fizeste tua, foi a mesma coisa ou teve alguma coisa que tu surpresa na audiência? Uma surpresa? Não, por incrível que pareça, foi como eu imaginava, né? Claro que cada audiência tem as suas particularidades, especialmente nas audiências de segurado especial, como jurais, né? Porque são perguntas que são feitas que não são feitas naturalmente, né, para trabalhadores urbanos, por exemplo. Qual é a fase, qual é o período do ano que tem lá o camarão, ou quanto tempo demora pra mandioca crescer, enfim. São perguntas que eu não saberia responder, né, mas quem trabalha do caso que com vão conferir ou não o direito. Exatamente. E aí eu lembro que na audiência seguiu mais ou menos a linha lá da audiência do dia anterior. E deu tudo certo. Graças a Deus. A gente saiu da sala da audiência com acordo. E aí eu lembro de ter falado pra Dona Maria, o nome dela. E aí eu lembro de ter falado, olha, Dona Maria, deu tudo certo, o INSS propôs um acordo, ela aceitou, a gente já tinha conversado sobre a possibilidade. E aí ela começou a pular de alegria, e eu abraçada com ela, a gente começou a pular no meio ali, né? E aí tem até uma foto com ela no meu Instagram, eu lembro, foi muito marcante essa audiência pra mim. Não, assim, a gente vai contar as histórias aqui da Camila de honorários recebidos em camarão. E um pato vivo. Pato vivo. Ainda tem esse pato, não? Não, né? Não. Ele já foi quantos sírios já passamos daí? Ele já foi cozido no tucupi, assado e depois cozido. Não, o pato tá em algum lugar vivinho ainda. Legal. Que me conta assim, Camila, como é assim o mercado em geral, assim, beleza, foi teu começo, teu início, você tava ali, bateu na porta do juiz e tal, teu nome começou a circular lá na proximidade, nos amigos, né, nos conhecidos do teu pai, do teu tio e tal, da tua família. A gente chegou a montar um escritório em Abaetetuba para cuidar do previdenciário por conta dessa tamanha repercussão, né, da tua atuação, isso é bem legal, mas assim, em geral, já tem 4 anos que você está aí no previdenciário e hoje a profissional que você é hoje é bem diferente da profissional que você começou, certo? Como é que você vê hoje o mercado na área previdenciária, assim, para quem quer começar, para quem quer tá pensando em fazer? Eu gosto de previdenciário, vi na faculdade, gostei, vi algumas entrevistas, gostei e quero seguir nessa área. E eu vou complementar ainda, tu consegues enxergar o nicho, dentro do nicho do direito previdenciário? Tu entendeu a minha pergunta? Entendi. Eu acho que o direito previdenciário, ele tem muitas possibilidades. Assim, se você parar para pensar, todo mundo que trabalha contribui ou deveria contribuir para a Previdência. Então, é muita gente, né? E tem muita demanda para... Só pessoa física? Basicamente, assim... Não, dentro da advocacia que tu queres perguntar, tem oportunidade só com pessoas físicas ou tem oportunidade em pessoas jurídicas? Com pessoas jurídicas também. Mas assim, com pessoas físicas, por exemplo,
Você pode atuar com o segurado especial, que são os segurados rurais, por exemplo. Você pode trabalhar com segurados urbanos, pode trabalhar com... especiais, servidores e tal. Com servidores, que aí são regimes próprios. Você pode trabalhar com quem trabalha medida de periculosidade, agentes insalubres. Especiais que são. Então tem uma gama aí, assim como tem uma gama de benefícios, né? Aposentadoria, benefícios por incapacidade, benefícios assistenciais. Então, assim, tem uma gama de cada um vai se encaixar em um... Exatamente. E tu acha que cada um é um nicho? Acho que sim. Hoje o teu, assim, basicamente é rural, é ou não? Na verdade, urbanos e rurais, mas assim, rurais eu posso dizer que é o meu principal nicho no momento, né? Tenho outros. Eu acho que é algo em expansão o tempo todo. Sim, claro. Pois é, eu acho que assim, a matéria é a mesma. Claro que a legislação muda, mas assim, a forma como você... vai falar besteira. Não, é uma pergunta. Você sempre pergunta aqui. Pra quem não sabe, é sempre pergunta. Mas assim, a forma como você vai encarar o rito... É mesmo ou não? Assim, o rito para obtenção, seja da aposentadoria especial, seja para aposentadoria de servidores, seja para rural, seja urbano, o rito de pedido, análise é diferente, porque cada legislação tem documentos específicos e tal. Mas o rito é o mesmo, o rito da advocacia, o desafio do advogado sim, é basicamente porque você precisa ingressar com processo administrativo, eventualmente ter uma negativa para poder ir ao judiciário. Então... basicamente, sim. Mas as matérias que são tratadas são completamente diferentes. Sim. É como o cara que é civilista faz família, faz sucessão, faz... Posso fazer essa associação? É justa? Não. Essa comparação? Pode. É mais ou menos assim. São diferentes matérias dentro de um... É por isso que eu perguntei se ela enxerga nicho dentro do nicho. Que ficou muito claro pra mim é que sim. O nicho é mais de negócio. Tu não chegaste a falar. É nicho mais de negócio, não necessariamente de ramo. Que a gente aprendeu que não é nicho, é segmentação de mercado. Existe o nicho e existe a segmentação de mercado. São coisas diferentes. Exemplo, eu tenho advogados que eu conheço que atuam só em benefícios por incapacidade, por exemplo. Tem advogados que atuam só em benefícios rurais. Então, existem nichos dentro de cada segmento, eu acho. Sim. É porque eu pergunto isso muito mais assim, tipo, eu quero... até por uma questão da gestão, voltando para a gestão, tipo assim, do marketing. O marketing essa era a pergunta. Como desculpa. Não. Só desculpa. O marketing eu focar, por exemplo, olha, eu quero nesse momento que as pessoas me conheçam como uma advogada de aposentadoria especial rural. Ponto. Tô dando um exemplo aqui. Porque o meu público é o público rural que vai me demandar mais. Aí assim, fazendo uma comparação, ela pegou uma lista boa. Pegando a comparação da WhatsApp ali, ela pegou uma lista boa do rural. Então, tipo assim... leads quentes, um indica o outro, e aí tu ainda tá esgotando essa tua lead dentro de aposentadoria especial. Então, é um segmento especial rural. Então, é um segmento que tu ainda não conseguiste esgotar porque ele é grande. Exatamente. Me corrige se eu estiver errado. É grande. É grande porque você consegue atuar desde o salário maternidade ali da segurada especial até a aposentadoria, auxílio doença, que agora é auxílio por incapacidade temporária, ou mesmo benefícios assistenciais que já não são relacionados ao segurado especial em si, mas que por conta da situação financeira, das condições sociais, acabam se ali também, né, repercutindo neles. Então... Eu acho que aumentou muito a demanda, assim, não por ter nascido o direito agora só, mas acho que a demanda das pessoas mesmo que se despertaram que elas têm direitos a vários tipos ou a um tipo específico de aposentadoria ou assistência e que é possível fazer isso. Eu vou até perguntar, é isso mesmo? Porque uma vez eu tive um papo com a Camila sobre isso e é interessante. É isso mesmo? As pessoas estão se despertando ou ainda há uma obscuridade em relação a isso? Qual a tua percepção disso? Eu acho que o direito previdenciário ele ficou mais em evidência por conta da reforma. Para mim é por conta disso, entendeu? Não é porque as pessoas começaram a se despertar nos direitos, não, foi porque ele ficou em evidência por conta da reforma, né? Mas o direito previdenciário sempre existiu e sempre... Exatamente. Eu fiz essa pergunta porque eu me lembro que uma vez que tu falaste que, tipo assim, as pessoas desconhecem, por exemplo, que tem direito ao auxílio acidente. Eu sofri um acidente
e sou contribuinte, ou enfim, não sei se é isso, assim, a pessoa não pede uma coisa que ela tem direito, por exemplo, e deixa passar uma oportunidade de passar por aquele acidente com maior tranquilidade. Eu me lembro que a gente teve algum assunto nesse sentido. A pessoa precisa ter ficado com alguma sequela, digamos assim, que tenha reduzido a capacidade dela para a capacidade laboral. Então, assim, mas são benefícios que às vezes as pessoas nem sabem que elas teriam direito. Aí que tá. E o que eu vejo, assim, de mais problemático no direito previdenciário, uma das coisas, das milhões de coisas problemáticas, às vezes, a falta de informação. A aposentadoria do trabalhador urbano, por exemplo. Muita gente acha, não, quando eu fizer a idade, eu vou poder me aposentar por idade. Eu já perdi as contas de quantas pessoas já vieram me falar, não, quando eu fizer lá 62 anos, eu vou me aposentar por idade. Mas você já contribuiu para a Previdência? Não, nunca. Às vezes a pessoa acha que só pelo fato dela chegar à idade, ela vai poder se aposentar por idade. E, na verdade, não é assim. Né? Ela precisa ter, além do requisito idade, o requisito tempo de contribuição e carência. Então, não tem tanta informação. Existem muitos mitos, então, dentro do... Pra quem não conhece. Pra quem não conhece, sim, é mito. São mitos mesmo. Eu considero que sim. Show, bacana. Assim, tu acabaste respondendo a outra pergunta, assim, de como se posicionar. Eu acho que essa falta de informação e esses mitos acabam permitindo com que o marketing funcione muito bem para quem é E aí eu vou complementando assim, falando em marketing, o que tu achas assim que o canal de comunicação com o teu cliente dentro do marketing no rural seria a internet, ou a internet para um público mais específico? Qual é a tua visão em relação a isso? Depende do lugar, que aqui, por exemplo, na nossa região... Eu acho que, assim, no rural, nos meus clientes rurais, por exemplo, o meu marketing digital não vai abrangê-los, porque muitos deles não têm nem luz elétrica, né? Quer dizer, todos eles praticamente não têm energia elétrica. Né? Então, quanto mais internet para eles acompanharem, né? Eu acho que depende muito. Para o rural, talvez o boca a boca ainda seja a melhor forma de divulgação. Diferente do trabalhador urbano, por exemplo, que talvez tenha um acesso melhor à internet e já consiga, né, buscar essa informação de outras formas. O que eu vejo muito, assim, ainda e aí eu posso falar da minha geração, que pode considerar também a de vocês. É mesmo. O que eu acho, às vezes... Digamos que a geração iniciou com a gente. Terminou. Uma resistência, às vezes, de empresários, né? Assim, da nossa faixa etária, digamos assim. Porque muita gente acha que a Previdência tá falida, não vou contribuir para isso, porque não vai me trazer um retorno financeiro. Só que as pessoas esquecem que o mundo dá voltas, né? A contribuição previdenciária, ela é uma contribuição obrigatória. Todo mundo que exerce uma atividade laboral tem que contribuir. Seja ela CLT, ou seja como, né, empresário, sobre o Prolabore, enfim. E aí eu vejo muita gente que hoje está numa condição ok, né? Enfim, acha que não vai precisar da Previdência. Lá na frente. Mas aí o mundo dá uma volta e lá na frente ela vai precisar e ela não vai ter contribuído, ela não vai se aposentar. Assim, aqui no escritório mesmo já tivemos vários casos de empresários que foram bem-sucedidos no decorrer da vida, que não recolheram Previdência, né? Não recolheram a contribuição previdenciária. E agora, no momento que mais precisam, né? Porque, enfim, infelizmente, com o avanço da idade, vem os problemas de saúde, vem as dificuldades, enfim, da vida. E aí ela fica totalmente desamparada, né? Porque eles fazem, eu acho que a conta que essas pessoas fazem é tipo, eu vou contribuir muito que eu digo, perto do que vem de retorno, né? Assim, é uma conta meio que assim, não entende o sistema. Porque exatamente. O sistema não é de retribuir aquilo que você está, é de contribuição para o sistema total. É um sistema solidário. E aí vem a importância do planejamento previdenciário, por exemplo. Você pode complementar com uma outra. No planejamento. Fala um pouco mais do que é, eu acho que isso é importante. Eu acho que o planejamento previdenciário, como a gente estava falando, é um bom nicho também. A gente consegue, os advogados conseguem ter uma forma de remuneração legal também com planejamento e dar uma segurança
pro segurado de que ele vai poder se aposentar, com quantos anos ele vai poder se aposentar, de que forma ele tem que contribuir, qual a melhor aposentadoria. Um exemplo básico que eu vou dar para vocês. Meu tio é médico. Meu tio tava me perturbando para eu aposentar. Ele queria porque queria se aposentar. Ano passado, em novembro. E aí, peguei a documentação dele para avaliar e tudo, avaliei. Se eu aposentasse em novembro do ano passado, ele ia se aposentar com uma renda mensal inicial, que é o valor da aposentadoria, em torno de 4.200. E aí, com o planejamento previdenciário que eu fiz para ele, eu identifiquei que se ele se aposentasse em maio desse ano... 6 meses depois. 6 meses depois, a aposentadoria dele ia para 6.200, 6.300. R$2.000 a mais. R$2.000 a mais. Ele tem quantos anos? Ele tem 63. 63. Ele vive mais, no mínimo, aí uns 30 anos, vai. Média. Uma média de 30 anos vezes R$2.000 por mês, quanto dá pro cara contribuir só 6 meses? Esse é o valor que você entrega na hora da conversão, né? Na hora do fechamento da venda, você tem a possibilidade de, analisando, descobrindo isso, de enfrentar assim, olha, o teu valor é esse, olha quanto você vai perder. Aí você diz, quando você deixa de poder viajar, você pode dar segurança mais para teus filhos, para teus netos, para tuas coisas, para tua vida e tal, com e aí, 6 quando meses eu falei isso pra ele, minha filha, pelo amor de Deus, não me aposente ainda. Claro. É muito legal isso, muito legal. É um baita produto. É isso que eu ia falar, é uma baita oportunidade, porque assim, hoje, os bancos enxergaram que isso é um baita produto. E aí eles criaram um produto da chamada Previdência Privada. Que se tu fores parar para pensar, é óbvio que o objetivo não é a contribuição coletiva, é outro, mas assim, o speech de convencimento é exatamente o mesmo, no sentido assim, vamos fazer um planejamento? Porque assim, a previdência privada, quando o cara vai te vender, é tipo assim, cara, te planeja para tua aposentadoria. Tu queres, quando tu te aposentar, quando chegar no momento tu queres ganhar o quanto tu estás ganhando agora, então tu precisa contribuir tanto, para tanto tempo, etc. O speech é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Mas acho que a aposentadoria privada, ela vem meio que no vácuo da percepção... Da complementação da aposentadoria. Da percepção de que é baixa. Eu não estou querendo complementar, eu não estou querendo comparar os dois tipos de recebimento futuro. O que eu estou querendo comparar é o speech de convencimento do planejamento. Para tu venderes um planejamento, tipo assim, pro advogado que está ouvindo a gente, é tipo assim, cara, tem um cliente teu, que tu tem um amigo teu, da tua redondeza, um amigo do teu pai, que tu estás enxergando, que tu pode vender isso para ele, é isso, o speech é esse. Outra coisa que a gente consegue avaliar também no planejamento é se a pessoa ainda tem a necessidade de contribuir. Às vezes a pessoa não está trabalhando. Já passou do tempo, já podia, não vai mudar. Às vezes, por exemplo, ela ainda não tem a idade para se aposentar, não preenche os requisitos para nenhuma outra regra, e ela já tem um tempo lá de contribuição que é suficiente para ela se aposentar por idade, por exemplo. E aí, será que é interessante que essa pessoa continue contribuindo, ainda que como segurado facultativo, por exemplo? Digamos que ela não esteja trabalhando. Será que vale a pena ainda ela continuar contribuindo? Será que essas contribuições vão aumentar a renda mensal dela? Ou será que não vão? Será que não vale a pena ela fazer só uma contribuição por mês? Por semestre, para garantir ali a qualidade de segurada para um eventual acidente, uma doença ali? Então, assim, são várias formas que a gente pode fazer no planejamento que vai beneficiar de verdade aquela pessoa. Eu tô percebendo que tem muitas perguntas em branco ainda, assim, na situação individual de cada um, o planejamento você tem a opção de responder isso de maneira aí uma coisa que eu ia perguntar, assim, a gente consegue simular. Porque assim, o que eu tenho percebido muito nesse nosso papo aqui é assim, no mercado de previdência, você precisa entender o seu cliente. Não, assim, é óbvio que toda e qualquer advocacia você precisa entender o seu cliente, mas você precisa entender um pouquinho mais na previdência para saber qual é o produto que você vai oferecer para ele. E não tem volta, né? O feito é que você faz não tem volta. E aí, você errar o timing, não tem mais desaposentação. É verdade. Não tem mais... Você ferrou. Esse conhecer o cliente, o que tu
tu dás de dica para quem tá ouvindo assim, o cliente do planejamento tributário previdenciário, tu achas que tem uma idade? Tu achas que o perfil desse cliente é uma pessoa nova? É uma pessoa mais velha? Tu consegues enxergar isso? Eu acho que todo mundo deveria fazer um planejamento previdenciário. E aí eu te explico por quê. Atualmente, né, antes da reforma, quando o INSS aposentava alguém, ele fazia uma média aritmética. Ele desconsiderava 20% das menores contribuições e considerava apenas as 80% maiores. E aí ele tirava aquela média e um percentual para cada benefício. Agora ele considera todas as contribuições da pessoa, não tem mais o descarte das menores. Então, toda contribuição que você faz, ela necessariamente vai influenciar no seu cálculo futuro, né? Então, por exemplo, uma mulher, ela vai, é interessante que ela faça, porque às vezes ela vai ter um filho, né, vai receber um salário maternidade, ou então corre o risco de sofrer uma doença aí, a gente não sabe, e aí você imagina, tá acostumada a ter um padrão de vida, você sofre uma doença que o incapacita para um trabalho, e aí por conta das suas contribuições, você vai receber um salário muito pequeno para sua realidade. Então, assim, é importante fazer o planejamento independente da idade, porque aí você vai conseguir ali ter uma noção, né, do benefício que você pode ter direito, dependendo de cada situação. Show. Assim, cabe em todo mundo em qualquer fase. Cabe para todo mundo em qualquer fase, assim, para o planejamento que eu digo, né? Mas assim, a outra pergunta, eu estava engatilhado aqui esperando o vácuo para poder fazer. Voltando para o mercado de advocacia previdenciária, assim, é bem específico, é uma coisa que demanda uma certa especialização, não é qualquer um que faz, assim, não que tenha alguma área que qualquer um que faz, mas se um parente teu te demanda ou fazer uma defesa trabalhista, você vai lá e faz. Você tem um conhecimento que você vem, às vezes, de faculdade, você consegue responder ali. Você sabe mais ou menos por onde anda. Família, mesma coisa. Tal, inventário, inventário, a mesma coisa. Mas previdenciário, pelo jeito, é muito específico e você não tem um retorno. Você não tem a volta para fazer de novo. Porque depois de você aposentar alguém naquele regime, vai ser aquele regime e acabou, né? Pelo jeito. Quais as características, considerando isso que eu falei, no mercado previdenciário, que características um advogado precisa ter para encarar? Eu já entendi que existem diferentes advocacias previdenciárias, mas assim, o cara rural para urbano, o básico, né? O plano básico aqui. Que características o advogado tem que ter para ser um advogado de previdenciário no urbano e do rural, por exemplo? Eu acho que a característica mais importante que eu considero, a pessoa tem que ser, no mínimo, humana. Porque... Gostar de gente, né? Tem que gostar de gente. Assim, se não gostar de gente... Você tá lidando com um momento muito importante na vida de alguém. E como tu disseste, é um momento que não vai ter volta. Você não consegue desaposentar alguém, né? Não existe essa possibilidade. Então, é algo que é uma decisão muito importante, porque aquela pessoa, ela não vai mais, né, dependendo da idade avançada, enfim, ela não vai mais trabalhar e ela vai contar com aquele valor para sua manutenção básica de vida. Então, você tem que entender que, às vezes, a pessoa tem uma dor, você tem que compreender a dor dessa pessoa e acolher, e tentar fazer o melhor possível para que essa pessoa consiga conquistar ali o melhor benefício possível. Se você pensar apenas em honorários, em dinheiro, no caso do advogado pensar no seu próprio dinheiro, é possível que você não corra atrás do melhor benefício para a pessoa e essa pessoa vai se prejudicar para o resto da vida dela. Então, você tem que ter um olhar, eu acho que cuidadoso, né? Tem que ser humano mesmo. Não pensar só, né, no retorno financeiro do advogado. Complementando um pouco aquela pergunta do marketing, assim, quem vai para a aposentadoria rural tem que também botar uma calça pescador e ir por uma... A Camila tem umas histórias, assim, muito bacanas de perrengues no Rio, de horas viajando na lancha. Eu gosto, né? Tem que gostar. Tem que gostar, Pro rural tem que gostar. Assim, claro, não vamos negar também o retorno que isso traz. Ou seja, com certeza. Você tem um planejamento, e o teu caso aqui no escritório representa muito, a gente viu os teus números, os teus resultados, trouxe, ou seja, não é uma coisa assim voluntarista, não. Tem um lado humano, óbvio, tem a questão de gostar de gente, mas é uma área que, se você souber organizar bem o seu planejamento profissional, é uma área que te dá um retorno, ela é rentável, porque tem escala.
Sim. E tem assim, escala, tem escala de fazendo cliente. Isso, a gente já conversou aqui um pouco sobre isso, conheça o seu cliente profundamente. E para você conhecer o seu cliente profundamente, você precisa viver o que ele vive. Eu acho que é isso. E assim, tu tens milhões de perrengues dentro disso, mas conta um bacana, assim, para quem tá ouvindo, entender o que é esse perrengue. O tamanho do problema que vai se meter exatamente. Olha, perrengue, deixa eu pensar. É porque pra ti, de repente, não foi perrengue, porque, assim, como tu falaste, o teu pai é ribeirinho, o que eu acho realidade. legal, assim, do contato, né, de conhecer. Porque muita gente, às vezes, advoga numa área que ela só estudou e, enfim, sabe como aplicar o direito ali, mas não conhece realmente a realidade do cliente. Eu fui entender, por exemplo, que era uma rasa quando eu fui lá no sítio e me mostraram que era uma rasa de açaí, né? Que é tipo um cesto lá que eles enchem com os caroços de açaí. Enfim, aquilo é uma rasa. E aí, ou então, por exemplo, uma tapi, como é que funciona? Exatamente. Né? Os tipos de mandioca que existem. A época do camarão, assim, eu acho que é interessante você conhecer a realidade, até para uma eventual audiência, né? Você saber defender ali o seu cliente. Um exemplo básico, uma audiência, a jurisprudência, às vezes, alguns juízes entendem que se o segurado especial tiver um carro, ele já não é segurado especial, o que é um absurdo, né? Mas há esses entendimentos, às vezes. E aí a segurada falou assim, não, eu peguei o carro e fui até tal lugar para pegar a mandioca ali, não sei o que lá. Aí o procurador do INSS falou, excelência, ele tem um carro. Aí eu já me meti, falei, opa, na verdade, excelência, não é um carro, é um carrinho de mão, que é o carro que ele utiliza para pegar lá as coisas. Não é, seu fulaninho de tal? Aí ele não é um carro motorizado não, doutor, é um carro que eu carrego as minhas coisas. Então, assim, você tem que saber a realidade os macetes também de audiência para que não caia numa pegadinha dessa e você perder o direito por causa de uma besteira. Não, e assim, a Camila ela só teve essa perspicácia de falar isso porque ela sabe qual é o carro. Ela sabe o que ela... que era aquele carro que ele estava dizendo. Porque às vezes o segurado especial, ele, por exemplo, ele vai com a sua melhor roupa para a Justiça Federal, né? Um ato solene, um ato formal. É um ato solene para eles. Então, às vezes eles querem falar de uma forma mais rebuscada, né, das coisas e acabam se complicando. Então, nesse momento ele falou que era o carro dele, mas na verdade não era um carro, era um carrinho de mão que ele usava pro labor dele, né? E aí deu tudo certo e enfim. Mas são esses tipos de coisas que talvez se eu não tivesse visto e não tivesse ido lá a fundo, talvez eu não soubesse. Não deixar talvez até você pensasse que fosse um carro. Exatamente. E aí deixasse passar. E outra coisa também qual a importância que tu enxergas de tu conhecer essa linguagem na hora de, por exemplo, fechar um contrato? Como é o processo de fechamento de contrato com um segurado especial desse? Tu conhecer isso traz algum diferencial para ti? Com certeza. Deixa eu puxar um pouco mais antes aqui essa pergunta, mas só para... Assim, como é o processo? Essa aqui era uma pergunta aqui, mas qual é o processo de até chegar nesse fechamento? E aí tu responde do Gustavo, mas... Como é, se eu quero começar na advocacia previdenciária, gosto e tal, como é que eu começo a furar os caminhos para chegar nesse... Assim, na área de marketing, venda e tal, a gente fala do prospect, do cliente, até a conversão como o lead, prospect e o cliente, né? São essas três fases. Como é que é esse caminho aí até na área previdenciária para quem está querendo começar? Atualmente, eu acho que o planejamento previdenciário é a melhor forma. Ele é mais universal, certo? De certa forma, entre aspas, você vende o planejamento previdenciário e vai acabar, talvez, fidelizando aquele cliente, né? Porque aí você já vai conseguir enxergar ali mais ou menos quando ele vai poder se aposentar, e aí você já cria uma relação de confiança com o cliente, uma relação de amizade, e aí já... né, engata ali a aposentadoria futuramente. Mas assim,
na minha ainda pouca experiência, eu ainda acho que é o boca a boca. Você entregar o seu cartão, assim, todo prédio que eu vou visitar meus tios, minhas amigas, eu sempre deixo meu cartãozinho lá pro porteiro. Boa. Você já tá aposentado? Porque normalmente porteiro às vezes é mais idoso, né? Sim, alguns prédios sim. mais antigos. Eu dou lá meu cartãozinho pra ele. Mais uma vez, a cara de pau. Na verdade, não é o marketing boca a boca, é o marketing mesmo. Raiz. Raiz, exatamente. Porque às vezes a pessoa, ela não tem... às vezes ela tem medo de ir até um escritório de advocacia, achando que vai... Atrapalhando o dia de um advogado. Ou então que vai ter que pagar muito caro por aquilo. E assim, às vezes a pessoa já estando ali na sua frente, você já consegue criar uma relação, né? Mostrar que você é gente como a gente, né? E aí acaba, né, desenvolvendo aí uma relação. Legal, e uma rede se inicia daí, né? O início da rede é sempre a ponta solta. E quando você encontra essa pontinha solta, aí tem que ter. E aí eu acho que é ter o primeiro. Você tendo o primeiro, vai divulgando. Eles mesmos vão expandindo o contato. E aí, assim, a história que eu puxei de tu... É o lead, aí virou o prospect e agora o cliente. O cliente sentou na tua frente. Qual é, assim, o que tu acha de mais importante na hora de fechar? A pessoa já chega lá propensa a fechar? Ou tu já te depara com algumas situações que ela eu vou pesquisar. O que tu consegues enxergar a diferença de quando o cliente vai fechar ou não? Sim. E o que tu acha que é a diferencial? Eu acho que o principal é não falar juridiquês, né? Não ali florear muito. Falar realmente numa linguagem clara que a pessoa consiga compreender a importância dela te contratar, né? A importância que o teu trabalho vai ter para a vida dela, né? Acho que acolher a dor, como eu havia falado, né? Demonstrar que aquele cliente não é só mais um número, não é só um contrato, que você é importante para ele, assim como ele é importante para você. E eu acho que, assim, demonstrar os benefícios que ele vai ter. Na minha experiência... Você tem benefícios, assim, claros. Se você identificar ali aquela situação dele, você já consegue, mais ou menos, saber que tipo de benefício. Então, vai necessariamente ter uma diferença na vida do cara ali da tua frente. Saber explorar esse momento. E, assim, o que eu acho que... Às vezes há uma resistência, especialmente dos segurados urbanos que ganham valores mais altos. Eu sinto que há, às vezes, uma resistência, porque os honorários advocatícios, eles seguem a tabela da OAB, né, ali. Existe a tabela justamente para a gente se basar, cobrar valores éticos, enfim. E aí, às vezes, eu percebo que os segurados urbanos, eles já têm uma resistência maior, enfim, por achar que podem fazer sozinhos, e aí acabam, às vezes, se prejudicando e perdendo dinheiro por não, né, quererem pagar um valor, enfim. Assim, acho que o grande... Repita, é a estratégia mais de conversão mesmo, de venda. De falar a língua, eu acho que a minha percepção, enfim, é bem diferente da advocacia previdenciária e da advocacia criminal, mas quando tu fala a língua do cliente, quando tu fala até, de repente, as gírias que o cliente fala... tu estás numa reunião com um cara que é o primeiro contato que tu fala, aí tu começa a falar que tu entendes a realidade dele, porque tu tens um outro cliente, tu sabe, tu fala do fulano de tal, ele, e o fulano de tal. Para mim, o fechamento sempre é mais fácil quando eu consigo fazer essa conexão no cliente, ou que eu entendo a realidade dele, ou que eu tenho uma relação muito próxima com alguém da realidade dele. Eu acho que essa habilidade de tu entender, é por isso que eu insisti na tua pergunta de falar, de conhecer a realidade, porque a minha percepção é muito essa. Toda vez que tu fala a mesma língua do cara, que tu consegue fazer uma conexão na cabeça dele de, ele é advogado fulano de tal, ou ele é um advogado da área, porque ele sabe o que aconteceu ali, assim, a chance do fechamento do contrato é maior, sobe para 100%, porque tu estás mostrando que tu conheces. Tu sabes que tu és especialista. E às vezes não é nem especialista no direito, mas é especialista da realidade dele. Sim. O advogado precisa fazer essa diferença da especialidade de direito e da especialidade da vida da pessoa. Como tu falaste, o aposentado, a aposentadoria especial rural. Cara, se tu não sabes há quanto tempo cresce uma mandioca, tu não vai conseguir nem orientar o cara.
Tipo assim, às vezes assim... Vai perder pro carro. Vai perder pro carro. E às vezes até tu pode te queimar no sentido de... o cara procura dizendo, não, eu sou rural. E aí tu não sabe fazer as perguntas corretas, tu passa vergonha na frente do juiz. É verdade. Quantas vezes isso já aconteceu contigo, do cara tentar não chegar na audiência, mas do cara tentar te passar aquele papinho, passar uma realidade diferente. Passar uma realidade diferente e o teu conhecimento te permitiu enxergar. Já aconteceu da pessoa vir falar, não, eu sou rural e tal. E aí, ao longo da nossa conversa, eu percebi que ele não era rural, entende? E aí eu preferi abrir mão daquele cliente, porque ele seria uma possível fraude. E eu acho que é muito pouco, né? Pra gente... pra carreira, sujar a nossa carreira por tão pouco. Então, assim, como é importante a gente conhecer justamente para conseguir fazer até essa triagem, né? Conseguir saber o que é, o que não é, para não acabar se prejudicando também enquanto advogado. E deve ter muita fraude, assim, sempre tem. A gente vê muito nos jornais e tal, tem muita fraude nessa área previdenciária. Mas assim, voltando, a gente já até entrou aqui no segundo bloco, a conversa naturalmente seguiu para isso. E assim, a gente falou muito sobre a advocacia previdenciária sob perspectiva do mercado dos segurados, né? Uhum. E assim, como é que alguém que quer se especializar nessa área previdenciária, mas atuar para empresas, como é que você vê que pode se desenvolver uma relação profissional com empresas sob a área previdenciária? Como o advogado pode se vender para empresas? A gente entendeu muito bem aqui como é para segurados, mas como é que o advogado pode se desenvolver para empresas nesse mercado? Eu acredito que a previdência ela é custeada também pelos empresários, né? Pelo empregador. Então, é importante demonstrar como você pode entrar, né, para ajudar aquele empregador na parte do custeio, né? A contribuição previdenciária, ela nada mais é que um tributo, certo, né? Então, você pode ali entrar nas empresas tentando avaliar se eles estão pagando corretamente, se sobre as verbas que eles pagam, né? Se estão pagando o tributo correto, se estão pagando sobre verbas que não deveriam pagar. Inclusive nas próprias reclamações trabalhistas. O que acontece muitas vezes? A empresa, por exemplo, um empregado entrou com uma ação, ajuizou, né? Mais bonito. Ajuizou uma ação na Justiça do Trabalho. E aí essa ação demorou ali 7 anos. Foi pro TST e tal, demorou 7 anos. E aí, depois que, digamos que lá no TST, que houve ali, sei lá, alguma condenação e tal, enfim. O INSS, ele sabia, houve a condenação em sentença, né? Mas o processo chegou até o TST, trânsito em julgado, tem que pagar. Será que o empregador, ele precisa pagar a contribuição previdenciária ou será que prescreveu? Porque prescreveu, né? Se é o fato gerador da contribuição previdenciária, não sei nem se é o fato gerador a palavra certa, mas se era da sentença, ele não pode, o que ele ia pagar lá na frente já prescreveu ele pode, né, nos últimos 5 anos. Então, ali entra a importância do conhecimento previdenciário para articular junto às empresas para que a empresa não perca dinheiro. É mais uma consultoria, assim, mas auditoria. Há também um planejamento. Exatamente. Acho que um compliance, a gente já falou um pouco disso em alguns episódios, um compliance previdenciário. Fazer um pente fino. O tamanho do mercado é o mesmo, assim, claro que tem menos empresas do que pessoas, óbvio, mas essas empresas, elas coordenam tantas pessoas quanto as que vão se aposentar, então tem um mercado tão grande também quanto, aparentemente ele é restrito, mas ele, pela explicação aqui da Camila, ele também tem um volume considerável, tem empresas de todo tamanho, basta ter funcionário, você tem que fazer esse planejamento de qualquer forma, bacana, legal. Assim, e como, assim, a maior dificuldade que eu vejo quando eu pesquisei sobre esse assunto, para essa conversa, muita gente fala assim, a maior reclamação é constantes mudanças de legislação. Como é que se lida assim? Como é que... claro, você tem que estar antenado o tempo todo, mas
que aconteceu de mais relevante nessa mudança de legislação em relação a esse mercado previdenciário? E aí pode ser pela perspectiva do segurado. Tá? Eu costumo pensar que o direito previdenciário é um estilo de vida, porque muda todo dia. É um estilo de vida. Essa frase. É verdade, porque muda todo dia. Todo dia tem uma mudança. Seja administrativa ali, com uma instrução normativa. Agora nós tivemos uma grande mudança, uma grande alteração na instrução normativa, que é considerada a Bíblia do INSS, né? E assim, tem que acompanhar, né? Todo dia tem decisão diferente da TNU, né? No juizado. TNU, que é o TNU. Turma de juizado. Turma Nacional de Uniformização. E aí a gente tem que acompanhar, porque quem não acompanha fica para trás, né? E aí acaba, às vezes... Vocês têm uma atuação na comissão da OAB de Previdenciário que eu acho que serve como essa rede de apoio em relação a essa atualização. É muito legal a Comissão de Direito Previdenciário da OAB. A OAB tem isso, cara. A OAB tem isso de que assim, eu me penitencio de não estar participando mais. Já participei muito das comissões, no meu caso, a Comissão de Meio Ambiente da OAB, e a gente se atualizava muito. Assim, a OAB tem como órgão de classe esse benefício. Acho que funciona como uma rede de apoio, especialmente para esses assuntos de atualização. Eu acho que a Comissão de Direito Previdenciário da OAB, para mim, foi uma peça fundamental na minha advocacia. Porque além de ter feito grandes amigos, né, parceiros até de trabalho, eu acho que é exatamente isso. A gente consegue trocar muitas coisas, né, trocar muitas informações. Às vezes o INSS não está funcionando, aí alguém já manda lá no grupo, né? E a gente já deixa de ir lá, ou então uma atualização nova, uma portaria, manda lá no grupo. A gente consegue ter um grupo de estudos, né? Para essas alterações. E palestras, é muito legal. Eu acho que todo advogado deveria participar para entender o que fazem. Legal. É uma das primeiras dicas para quem quer começar nessa área. Exatamente. Para mim é a principal, a inicial. Faz parte. E é legal desmistificar um pouco, que às vezes a gente tem aquela visão pequena de que a OAB só entrega agenda. Ela só entrega agenda para quem só procura agenda, né? Porque eu posso dizer assim, quem tá fora do sistema, né, não vê o que o sistema faz. Então, atualmente eu estou diretora administrativa de regime próprio, de previdência social, ou seja, eu ali articulo, né, com relação aos regimes próprios. Não seria INSS, seria mais IGPREV, IPMB, né, dos servidores públicos. E o que a gente faz? A gente tenta dialogar para conseguir benefícios tanto para nossa advocacia quanto principalmente para os segurados, né? Muitas vezes os órgãos fazem coisas erradas, né? Então a OAB precisa se posicionar para que a gente consiga, né, ali melhorar tanto a atuação quanto a forma de concessão dos benefícios. Mais uma vez, é a visão pequena que a gente tem do sistema OAB. A OAB é uma entidade sui generis, porque está prevista na Constituição, tem um munus público, e é esse o munus público da OAB, através das suas comissões, ficar atento para, tipo assim, de repente entrar com uma ação civil pública, uma ação... Exatamente. Claro. Tem gente que quer participar mais ativamente e voluntariamente, tem gente que não quer e tudo bem. Mas assim, uma coisa que concilia os dois a comissão ela permite esse apoio até para o próprio exercício profissional e para o próprio desenvolvimento desse mercado para esse advogado que está buscando se especializar nessa área de direito previdenciário. Acho que esse é o principal chance. Claro, tem as suas funções outras, né? Tem as possibilidades de atuação em prol da sociedade, como uma melhoria de atendimento ou de uma melhoria de uma interpretação qualquer pelo INSS, que vai atingir basicamente os segurados. Mas tem uma rede de apoio ali que está conciliada com interesses parecidos e que está ali de apoio para você se atualizar. Respondendo a minha pergunta, né, assim, como se atualizar, acho que essa rede funciona muito bem com essa autoajuda dentro dos membros dessa comissão. Ajuda bastante. E assim, na OAB, de certa forma, você aprende no amor, né?
porque às vezes um colega passou por algum perrengue e aí ele já... Exatamente. Não é seu, né? E você aprende com os erros dos outros. Exatamente isso. É muito melhor aprender com os erros dos outros do que com o seu próprio. É verdade. Você aprende de maneira mais incisiva com o seu próprio. Mas é muito melhor você aprender com os dos outros. É muito melhor. E assim, falando em erros, né? Assim, mas como é que... Imagino que deve acontecer pra caramba isso, assim... Você pega o cliente, tá lá, o cara é segurado, você vai analisar a documentação, tá tudo errado. Você olha aquela documentação e fala assim, isso aqui não tá anotado certo. Acontece muito. Acontece. Ixi. E aí dá logo nervoso, né? Aí a gente vai ter que buscar outros tipos de provas, né? Com segurado especial é bem delicada essa questão por conta da própria condição social. Aqui no interior do nosso estado a gente ainda tem muitas pessoas analfabetas, muitas pessoas que sequer existem, né? Porque não tem nem RG, enfim, mas certidão de nascimento, enfim. E aí a gente tentar ali buscar todos os meios de prova para comprovar que aquela pessoa é realmente segurada da Previdência. Mesma coisa para trabalhadores urbanos, por exemplo. Às vezes o empregador assina lá a carteira, mas ele não faz nenhum recolhimento previdenciário. E aí, como é que fica a aposentadoria dessa pessoa? Ela tem direito a se aposentar. E a gente vai buscar provas que comprovem realmente o exercício daquela atividade para que aquela pessoa se aposente. Tem vezes que, infelizmente, a gente não consegue. E aí a gente tem que aceitar isso. Que, para mim, é muito difícil. Né? Eu não sei perder, né? Vocês sabem, eu não sei perder. E aí, então, eu tento até o último detalhe, mas infelizmente tem vezes que a gente não tem muito o que fazer. Mas esse negócio de não saber perder é legal também, assim, claro, você tem que saber, principalmente correto dizer que tem que saber. Mas é ruim, sabe? É difícil perder, né? É difícil a gente não conseguir. E eu tô trabalhando muito isso no Vinícius, que ele não gosta de dividir, não gosta de perder. Ele chora quando ele perde. Às vezes a gente brinca de avião lá, corrida de avião. Se ele perde pra mim, começa a guerra mundial. Começa a desenvolver é muito difícil, é muito traumático esse momento para as crianças. Mas assim, voltando assim, eu imagino que o grande problema seja às vezes nem é culpa do segurado, certo? Não. Às vezes nem ele sabe. Principalmente rural. Aí vem a falta de informação, que a gente falou logo lá atrás, né? Falta informação sobre provas, falta informação. Não, muitas vezes tá lá anotado, mas tu sabe que a anotação ali é errada, assim, tipo, você já desconfia pela anotação que tá no documentos dele em relação à contribuição. Mas o rural tem até uma dificuldade que também não é necessariamente a anotação na carteira, né? Na verdade, o rural, ele não precisa ter contribuição previdenciária, né? O segurado especial. Ele precisa comprovar o exercício da atividade. Tá. E aí a gente pode comprovar de várias formas. Através de declaração de aptidão ao Pronaf, boletim escolar, certidão de nascimento. Então vai mais pro urbano mesmo, que tem anotação. Pro urbano que assim, a gente realmente precisa comprovar o exercício da atividade quando não há recolhimento. E aí existem várias provas, a carteira de trabalho, contra-cheque, contrato, extrato analítico do FGTS. Você vai cruzando tudo até chegar. Vai buscando provas a fim de que o INSS reconheça aquele período. E como achar aqueles tesouros? Eu já vi falar que tem sempre o advogado previdenciário, ele é uma espécie de Indiana Jones, assim. Ele vai em busca do tesouro perdido, que é aqui o cara que tá numa nota... Eu li uma história pesquisando aqui, só até para montar esse roteiro, de um cara que fez o seguinte, ele viu a contribuição, tava uma contribuição normal. E ele foi, quando conversando com o cliente, ele foi percebendo que aquela função que ele exercia era uma função especial, que precisava de uma aposentadoria especial. Então, assim, isso aumentou, na narrativa dele, aumentou muito o quanto ele vinha a receber. Mas a anotação estava errada, assim, aquela anotação, aquela prova principal, o cara que está mais afobado, que está pensando ali no coisa, ele vai ver, tá anotado ali a função X, essa função X dá direito a um regime ao regime geral, mas quando ele vai aprofundar, conversando, vai vendo outros documentos, ele vai vendo que a inscrição daquela função estava equivocada e que a função real dava direito a uma aposentadoria especial. Aí vem a importância de fazer uma entrevista detalhada com o cliente, né? Saber também a diferença de cada uma. Conhecer os benefícios. Se vai eu entrevistar o cara, pode ser um ou outro, ele vai de qualquer jeito. Não, você precisa conhecer o direito, né? A parte material é muito importante e você precisa fazer uma boa entrevista com seu cliente. Sempre, né?
Sempre, é fundamental. Como a gente Como é uma boa entrevista, vai? Assim, aquelas perguntas não pode faltar. No roteiro, assim, se tu fosse fazer um roteiro de perguntas pro segurado. Não precisa entregar o ouro também. Aí tem que fazer o meu curso. Você entrega o ouro também. Mas assim, existe a ocasião, pronto. Então assim, já estamos chamando a atenção para as pessoas que estão vindo aqui. Preste muita atenção naquilo que o cliente está trazendo e não se prenda ao que está ali escrito, porque muitas vezes você contrasta, né, o que está escrito com a realidade que ele narra e você vai buscar um outro caminho a partir daquela entrevista. Você então, precisa, o que eu sempre busco saber, né? Digamos que não seja um segurado rural, né? Que seja um segurado urbano, por exemplo. Tem que perguntar se ele já exerceu atividade rural em algum momento da vida. Porque muita gente, às vezes, veio do interior, trabalhou, né? Perguntar se exerceu atividade rural. Perguntar qual era a função que, de fato, a pessoa realizava. Para ver se ela realmente... Não, para ver se ela realmente trabalhou exposta a algum agente nocivo à sua saúde. Porque dentro do direito previdenciário, como a gente falou, tem os nichos, né? Existe um tipo de aposentadoria que é a aposentadoria especial. Não é a mesma coisa de segurado especial. E a aposentadoria especial, ela é concedida aos segurados que trabalharam durante um determinado período de tempo a agentes nocivos à saúde, expostos ali à periculosidade ou a agentes químicos, físicos, biológicos que, de certa forma, prejudicavam a sua saúde. E aí, meio que a legislação ela tentou compensar esses segurados, dando condições mais favoráveis para elas se aposentarem, se afastarem daquele trabalho e, enfim, terem condições de sobreviver aí mais tempo. E aí, então, é importante verificar, porque essa aposentadoria, por exemplo, se você tem, digamos, 25 anos de tempo de contribuição exposto ao benzeno, e aí essa aposentadoria ela não vai incidir fator previdenciário, ela vai ser o cálculo dessa aposentadoria vai ser diferenciado, ou então, digamos que ela não tem os 25 anos, mas ela trabalhou 10 anos, você pode fazer a conversão desse tempo especial em tempo comum para essa pessoa poder se aposentar, enfim, até um tempinho, né, mais cedo por conta dessa conversão. Então, assim, é importante você realmente avaliar toda a vida contributiva da pessoa, toda a vida laboral e contributiva. E saber aplicar, saber botar cada peça numa casinha correta. Principalmente se as pessoas, se aquele segurado, por exemplo, ele contribuiu alguma vez com carnê. O que acontece muito é o segurado lá atrás, quando o sistema do INSS não era informatizado, todo mundo contribuía no carnezinho laranja, né, um carnezinho antigo. E aí, esses carnês, com o passar do tempo, né, o INSS foi informatizando e tudo mais, muitas das vezes esses carnês não aparecem no extrato de contribuição. E aí, o INSS, quando vai aposentar alguém, ele vai considerar o que está escrito ali naquele extrato. Então, você precisa perguntar para o seu cliente, você tem carnê? Alguma vez, um carnezinho laranja, tem alguma sacolinha lá guardada esse carnê? Muitas das vezes eles têm. Meu próprio pai tinha, por exemplo. E aí, você consegue incluir esse tempo de carnê no seu tempo de contribuição e aí conseguir benefícios, né? A aposentadoria do meu pai, por exemplo, aumentou 15% por conta dos carnês. Se ele não tivesse esses carnês, a aposentadoria dele seria menor, né? Por conta dessa diferença. Então, é importante você fazer toda essa análise, né, para poder dar uma resposta e segura para o seu cliente. Show de bola. É muita atenção, assim, cuidado, né? Muito cuidado, e muito conhecimento, assim, não dá para se aventurar. Exato, tem que porque se preparar. Você prejudica. Beleza. Vamos pro terceiro bloco. Acho que a gente passou pelo direito, pela advocacia previdenciária, muito bacana, assim, todas as opções. E assim, vamos lá, bônus e ônus. Bate bola aqui mesmo, assim, vai. Bônus e ônus, o que tu acha, assim, que... Parte boa, assim, o que te brilha os olhos na advocacia previdenciária, o que tu acha, assim, puxa, isso aqui, às vezes, eu respiro fundo e falo, será que é isso? Mas será que a Camila vai ter? Vamos ver. Já posso responder? Eu acho que o bônus, não só a parte financeira, eu acho que é muito importante. Te permite. Eu acho que é uma das áreas que hoje, vendo assim, ela te permite ter uma escala muito grande. Eu acho que é possível a gente conseguir
ter um bom retorno financeiro com o direito previdenciário, o que é muito importante. Mas eu acho que não é só isso, pelo menos no meu caso, não é só o dinheiro. O dinheiro é muito importante. É muito, todo mundo é movido por dinheiro, né? Então, é claro que o dinheiro, a remuneração é importante, mas no meu caso especial, eu acho que você saber que você contribuiu de forma positiva para a sociedade dá um acalento, é algo muito bom que eu considero. Eu já cheguei a ouvir de uma cliente que eu aposentei, segurado especial, rural, né? Ela falou assim pra mim, minha filha, você colocou a ceia de Natal na minha mesa. Oh, meu Deus, olha só. E assim, eu penso que quando a gente consegue o benefício, qualquer benefício que seja, para um segurado especial rural, em especial, ou mesmo para rural, vamos falar do rural, você acaba colaborando não só com aquele segurado. Você colabora com a família desse segurado, você colabora com a comunidade toda. Por quê? Ele tendo o dinheiro do benefício, ele vai comprar no mercadinho da comunidade, ele vai abastecer no postinho lá da comunidade, ele vai comprar a gasolina para o motor lá naquela comunidade. Então, você acaba gerando renda para toda a comunidade que eles vivem, que já é que na maioria das vezes é uma condição social bem difícil, né? Eu não quero aqui romantizar a condição rural, porque tá longe de ser romantizada. Mas é uma mudança de fato na vida, no dia a dia das pessoas. É algo que contribui positivamente, eu acho, naquela sociedade ali. Então, eu acho que não é só o dinheiro pra mim. Eu acho que também é importante essa colaboração social. Mas tem como você se preparar. E assim, é bacana você falar nessa parte do dinheiro, porque assim, há um tempo, a advocacia, né, os advogados, eles acabavam direcionando. O que era chique era ser advogado de empresa. Ah, não, para ter sucesso tem que ser advogado de empresa, porque nós temos que ser advogado de empresa. Se não for advogado de empresa, você não é um advogado de segunda linha, você é um advogado que não remunera bem, advogado chique era advogado de empresa. E você tem possibilidade de você ganhar muito bem descalça lá no interior. Exato, entendeu? Você complementar esse lado humano, né? Esse lado de contribuir com o desenvolvimento daquela família, daquela pessoa que está necessitada num ambiente onde ela necessita de fato, mas ao mesmo tempo ser bem remunerada, ao mesmo tempo ter o reconhecimento, ter a sua liberdade financeira, a sua autonomia, sabendo, claro, planejar a tua carreira para que você não precisa ser só advogado de empresa. Acho que esse mito está cada vez mais, e a advocacia previdenciária ela tem uma contribuição muito importante nisso, porque eu percebo que, olhando o cenário, eu percebo que a advocacia previdenciária deu uma crescida, assim, de moda. Por conta da reforma. No bom sentido, mas assim, de moda, as pessoas estão se interessando cada vez mais por essa área, que é uma área, como a gente falou no início, era meio que apêndice ali do Agora já tem até na OAB, né? Já tem na prova da OAB. Mais um sinal. Então, assim, hoje desmistificou esse negócio de advogado bom é advogado de empresa. Não é. Você consegue ter escala, você consegue ter recorrência, você talvez não tenha uma grande margem, mas não tem problema, você pode ter a margem. A margem é muito boa. Pela tabela da OAB, pode ser. A margem é muito boa. Então você tem margem, recorrência, escala, e que é a receita para quem está olhando para o dinheiro, mas é a receita para você ter, com planejamento correto, você desenvolver muito bem a tua vida financeira na advocacia previdenciária, trabalhando com gente, trabalhando com pessoas, trabalhando com CPFs e não necessariamente com CNPJs. Beleza, legal, bacana. Ônus. Isso que eu ia dizer. Agora eu acho que não tem. A Camila vai. Aí claro que é ônus sob a perspectiva da Camila. Tem gente que acha assim, puxa, lá vai eu ter que ir pro interior, eu ter que não sei o quê, 20 horas de barco pra gente. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Pra mim não é um problema, né? Eu acho que pra mim a maior dificuldade... No rural, no caso, mas no urbano às vezes não, mas assim... ônus, que eu digo assim, ter que lidar, o INSS é um órgão difícil, você precisa ter conhecimento profundo sobre vários tipos de aposentadoria e tal. Ônus, sei lá, entendeu? Pra mim eu acho que o ônus, assim, que eu considero que seja o pior de todos, às vezes a dificuldade que a gente tem de acesso às informações no INSS, ou então de ter que ficar indo, às vezes, aos órgãos, à própria Justiça Federal, porque o processo que deveria ser rápido não anda, enfim. Eu acho, mas
acho que acaba sendo uma dificuldade de todo advogado, não só da parte, né, do advogado previdenciarista. Depender da justiça. E assim, decisões muitas vezes teratológicas, sabe? Decisões isso aí são ônus gerais. Eu não considero que seja próprio da advocacia previdenciária. Confesso que eu acho que talvez eu goste tanto que eu não consigo. Essa pergunta pra Camila, eu tinha certeza que não ia. Eu tinha que fazer. Não, bacana. Eu acho que a gente fez um panorama, assim, pra quem tá querendo, tem interesse, curiosidade de saber da aposentadoria já. Da advocacia previdenciária, acho que teve um baita panorama aqui, uma baita passada de início, meio e fim nesse mercado, nas possibilidades que esse mercado traz, nas diferentes nichos dentro dos nichos. E eu acho que a gente fez assim, um panorama bem, bem amplo. Acho que está bem completo para quem tá interessado nessa área. E assim, a gente falou muito de INSS, mas não é só INSS, né? Servidores públicos têm regimes próprios de previdência, né? Então, no fundo, o que a gente pensa? Todo mundo vai se aposentar um dia, né? Então tem cliente aí para todo mundo, né? E aí, diversas especialidades, né? Tem os militares, tem os... E tem gente que se especializa em cada uma dessas. Né? Cada tipo é um nicho, né? Cada serviço é um nicho. Aquela pergunta que eu fiz no início. O nicho dentro do nicho previdenciário. Exato. Aí, assim... Hoje eu acho que eu consegui enxergar que tem pelo menos 5 nichos dentro da advocacia previdenciária. Rural, urbana, regime próprio, a consultoria previdenciária empresarial, o planejamento empresarial e o planejamento previdenciário CPF. Pelo menos 5 grandes oportunidades assim, que assim, como a Camila falou, é muita gente, então tem cliente para todo mundo. Você só precisa ter o conhecimento, se especializar, estudar. Eu acho que esse é o primeiro episódio das áreas, mas eu acho que isso vai ser uma toada de que especialize-se, estude, que esse é o ponto de partida para você ser um grande profissional. E, acima de qualquer coisa, entenda que esse processo de conhecimento é uma construção e não é uma construção imediata. É uma construção que precisa de um tempo. A Camila, e aí a gente acompanhou isso, a Camila precisou de 2 anos, 3 anos talvez, para ela ser a grande profissional que ela é hoje. Mas ela já está colhendo os frutos, mas ela precisou desses 2, 3 anos para ela chegar aonde ela precisa. Então, a gente conseguiu ver toda a jornada. Né? Exatamente. Ter a paciência, o conhecimento nunca é demais, mas tenha paciência que você vai chegar lá. Às vezes você chega um pouco mais rápido, às vezes você chega um pouco mais devagar, mas você vai chegar... Às vezes mais desorganizado, às vezes mais estratégico. Exatamente. Você chega... Organizado não, porque a Camila... Não, às vezes que eu digo, às vezes você chega de um jeito de um, outro jeito de outro. Deus me defenda. As planilhas dessa moça. E agora sim, para fechar o bloco, e o beach tênis? A grande jogadora de beach tênis. Tá? Não, é o pior, né? Que eu achava que eu tinha problema de vista, né? Porque eu dava cada furada, né? Mas não tenho nada. Aff, Maria. Sou zerada no olho. Não tem nada. Era ruindade mesmo. Mas eu tô melhorando, tá? Não, está acompanhando nas redes sociais. Redes sociais, as duas paixões da Camila, o previdenciário e o beach tênis, estão presentes nas redes sociais da Camila. Camila, cara, brigadaço por esse papo, foi muito legal, foi muito show, acho que deu pra gente, repito, conhecer toda a jornada do advogado previdenciário e as múltiplas possibilidades que esse mercado hoje oferece. Acho que a gente começou bem aqui nessa temporada das áreas, com certeza. Uma pessoa apaixonada, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que tem conhecimento técnico e prático e tem resultados. Eu acho que a gente conseguiu entregar o ouro, acho que foi entregue bastante. E se você quiser saber mais, que ela vai entregar o ouro, ela tem um curso dela. Siga ela nas redes sociais dela. Camila Viana. Aí ali ela tá entregando o ouro. Tá entregando o ouro mesmo no curso. Ai, gente, obrigada. Que bom. Obrigada, pessoal, por tudo, gente. Imagina. E assim, aqui eu prefiro também, quero aproveitar para agradecer a oportunidade do CJP, porque eu considero que foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu entrei aqui, eu não vou chorar. Eu entrei aqui... Já tivemos esse momento.
sem experiência, e vocês me acolheram, não só vocês dois como o Thiago, né? Me acolheram, e eu lembro do Thiago me levando na primeira audiência trabalhista, entrou na sala de audiência comigo, e assim, foi realmente uma experiência maravilhosa, que eu vou carregar pro resto da vida, e que talvez, eu acho que eu não seria a advogada que eu sou hoje se eu não tivesse passado por aqui. Que bacana, que bacana. Não, isso a gente, é o que vale da advocacia, pra isso, questão que seres humanos e tal, pra gente é muita coisa, é o que vale também. Eu queria encerrar aqui agradecendo de novo, agradecendo, Gustavo, a participação, dizer aqui que quem gostou, enfim, que quiser mais assuntos, sugerir pautas, sugerir temas, se inscreve no canal CJPcast, se inscreve lá, compartilha com os amigos, curte, comenta, sugere, no nossas redes sociais também, @IuroJordi, @Gustavo Pastor, a do escritório, a da Camila, sigam a Camila, que ela tem também conteúdos muito bacanas lá, e compartilhe, né? Ajuda a gente aí a divulgar, a ter mais temas interessantes e a gente continuar com esse projeto aí. Ajuda essas mensagens legais que a gente está tentando trazer aqui. Tem sido tão legal, tem sido tão bacana. As informações que, como a gente falou, hoje o grande diferencial é a informação. Então ajuda essa informação a chegar. Exatamente. Camila, obrigado de novo e a todos. Até o próximo episódio do CJPcast. Tchau, pessoal. Tchau.